Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Robinho do Parque. Eu estou aqui, me sinto lisonjeado. Estou aqui com a doutora Iris, especialista na neurociência. Ela galgou mais uma escada, né? Ela vai falar um pouco sobre a sexualidade, que agora a especialidade dela agora está sobre a sexualidade. Isso é um tema muito complexo, é um tema muito bom que as pessoas falam pouco sobre a sexualidade. Mas quero aqui apresentar a doutora, o canal é dela, eu estou apresentando ela, olha só. Doutora Iris, fala um pouco da sua história. Olá, queridos. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta e eu queria muito compartilhar esse podcast ao vivo com você. Não sei, porque a gente quando começa a falar, né, Robinha, a gente diz, nossa, mãe do céu, a gente não tem limite. Então, eu não sei se até se o Instagram vai segurar o podcast todo, mas de qualquer forma, depois a gente vai publicar. Então, você acompanha aqui com a gente e depois você assiste inteiro. Esse podcast está muito especial. Por quê? Porque eu vou falar sobre a questão da sexualidade. Eu trouxe o Princesa e a Princesa, quem me acompanha sabe. Robin ficou apaixonado pelo Princesa e pela Princesa, gente. Ele amou, ficou encantado, não queria largar. Eu falei, Robin, larga que a gente tem que começar o podcast. Mas eu vou falar também por Se que que vocês estivessem aqui, vocês também iriam segurar. Ele adorou, gente. Eu vou falar também por que que eu fiquei sumida. Há muito tempo que eu não faço live, há muito tempo que eu não entro ao vivo, há muito tempo que eu não gravo vídeo. Então, eu vou falar sobre tudo que aconteceu comigo nesse final de ano, né? Nesse início de 2025, que talvez tenha sido um dos anos mais desafiadores para mim. Vou falar para um público muito especial, que é o público da enfermagem. Vou falar sobre assédio moral, sobre câncer, descobertas, né, sobre o que aconteceu comigo e como foi que eu desenvolvi estratégias para hoje estar aqui falando com você, te ensinando e a gente aqui nesse bate-papo bem gostoso aqui com o Robin do Parque. Eu quero começar com uma pergunta que ela está falando aqui da questão do câncer. Eu penso o seguinte: tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, Provérbios 15:13, que fala que o espírito alegre formoseia o rosto e a alma batida faz secar os ossos. Doutora, o câncer, ele vem da ausência de alegria. Como que o câncer começa a desenvolver na vida de uma pessoa? Muitas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas isso é ciência, tá, gente? Não sou eu que estou falando, tá? Você que está aqui acompanhando no YouTube, você que está aí no Instagram, o câncer ele já é conhecido como a doença da mágoa. Então, eu não sei se vocês acompanharam aí o Dr. Rei, que é um médico, assim, um cirurgião plástico muito conhecido internacionalmente, e ele falou, olha, eu fazia atividade física, eu tinha uma dieta balanceada, eu não como isso há tantos anos, eu não como aquilo há tantos anos, eu não tomo bebida alcoólica, e ele fala sobre a questão da mágoa e do estresse. Então, o câncer hoje está mais do que comprovado cientificamente que ele está muito relacionado à mágoa, à falta de perdão, a ressentimentos, a traumas. Eu estudei e estudo medicina germânica, que eu gosto muito. Então, na medicina germânica, a gente aprende sobre o foco de Hammer. O que, que é o foco de Hammer? É quando você tem um trauma, quando você tem. Acontece alguma coisa na sua vida e neurologicamente, né, é como se um foco se acendesse no teu cérebro. E de acordo com a parte onde esse caminho neural está relacionado, você desenvolve o câncer, né, a neoplasia maligna. Então, mais do que nunca, ele já está comprovado que o câncer está muito relacionado. Então, eu sou enfermeira há quase 30 anos, né? A Robin sabe disso. Atualmente eu sou terapeuta, mas nessa minha trajetória como enfermeira e trabalhando com oncologia, então eu digo para você, a porcentagem altíssima de pessoas que a gente cuida, que a gente atende, quando você conversa mais um pouco, são pessoas que tiveram algum trauma, pessoas que tiveram alguma questão na infância, pessoas que foram abusadas ou que têm dificuldade de perdoar, mulheres que foram traídas e não conseguiram superar essa traição. Então, já a alegria, como o versículo que o Robin citou aqui, então, a alegria já está comprovada cientificamente que ela tem um poder de cura nas nossas células, sabe? Ela tem uma frequência. Então, quando você se alegra, quando você é alegre, quando você brinca, sabe? Quando você é leve, então você manda para as suas células um comando de saúde. A alegria, além de contagiar as pessoas,
ela faz bem para si Exatamente, mesmo, né? exatamente. O que acontece muitas vezes, Robinho, é que a gente permite, porque é a nossa permissão, tá, gente? Essa coisa da gente colocar a culpa no outro e tal, de se vitimar, se você tá nesse lugar, levanta dessa cadeira correndo, porque vítima não muda história. Mas quando você é protagonista da sua vida, quando você assume a sua responsabilidade, você tem o poder de mudar a sua vida. Então, o que acontece é que muitas vezes, tanto os acontecimentos quanto pessoas, elas buscam o quê? Roubar a nossa alegria. Através de fofocas, intrigas, maldades, seja na família, Inveja. inveja, seja no ambiente de trabalho. Mas você permite, sabe? Então, por que você permite? Porque as pessoas vão fazer tudo ao seu redor. Mas é você que pega aquilo ali e coloca para dentro de você, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Isso é interessante que a senhora falou, porque, assim, eu vou falar um pouco da palavra de Deus, que, pô, ultimamente as pessoas não falam mais de Deus, sabe? Não tem mais aquela fé. Lá em Marcos 7,15, capítulo 7, versículo 15, fala dessa questão. Nada que está fora do homem, entrando nele, possa contaminá-lo. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro dele. Isso aí. Isso... E um detalhe, Robin, sem querer te cortar, a gente começa a falar. Pode falar. Mas um detalhe. Tudo aquilo que a gente faz retorna pra gente. Existe uma lei universal, que é a lei do retorno. Então, essa lei da semeadura, que no Evangelho a gente aprende, né? Que é aquilo que você colhe, aquilo que você semeia, você tudo planta. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Exatamente. Então, se você semeia maldade, ou se você fala, né, aquilo que é mal, ou se você persegue as pessoas, ou se você faz maldade para as pessoas, aquilo ali vai retornar para você. Né? Seja através de um ente querido ou seja através da sua vida. É que, na verdade, é o que eu acabei de falar agora. Aquilo não é nem que vai retornar para você. Aquilo já está dentro de você. E aí... O que retorna são as consequências. Ao contrário de você eliminar, tudo na vida é eliminar. Que nem as pessoas falam muito assim, ó. Eu tô cheio de problema. Eu falo assim, pô, corta o S. Já tira, né? Corta o S ali. Você vai ficar com um problema só. E aí você vai resolvendo devagar. Eu tô aqui falando, mas aprendi com ela também, né? Já conheço a doutora há um tempo, então com certeza a gente vai pegar. Outra coisa também, doutora, eu vejo assim, quando a gente percebe, hoje em dia eu estava falando com o Iago sobre isso, as pessoas, elas estão deixando de admirar a outra. Sim. Tá deixando de admirar, né, a outra, sabe, pô, a pessoa, fulana é talentosa, né? Pô, fulana é muito metida. Fulana é muito... Entendeu? As pessoas, elas estão deixando uma oportunidade de ouro, de poder falar coisas boas, né? Aquilo de bom que está dentro dela. Sim. Entendeu, doutora? E isso que esse tema que nós estamos conversando aqui, faz parte dessa especialidade, né, que a senhora fala do desenvolvimento humano. Sim, com não certeza, é isso? Sim. Olha, eu fiz um curso com o Greg Braden, que é um cientista, sobre o poder das palavras. E eu amo estar aqui no podcast com o Robinho, ele cita muitos versículos, né? Então a gente fala a mesma linguagem. Por quê? E eu fico admirada com isso. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia já fala, né, há milênios, há anos, a ciência agora está comprovando. Então eu fiz um curso com o Greg Braden sobre o poder das palavras. Robinho, foi um curso assim incrível. Se a gente tivesse assim a dimensão, né, se a gente soubesse o poder que tem a palavra que você fala, né? Aquilo que você coloca, que você externa, gente, é um poder. Então, aquela pessoa, como você deu o exemplo, eu estou cheio de problema. Ou então, eu tenho essa doença. Cara, tu não tem nada, entendeu? Aquilo ali não faz parte de você. Então, eu estou sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para nada. É claro que a gente sempre cai nessa esparrela, né? Fala assim, pô, fala de crise, eu tô durando. Hoje mesmo eu falei, eu tô durando. Não, depois eu repreendi aquilo, eu falei, não tô não. Então, a gente tem que falar palavras que sejam positivas, sentindo isso, o próprio universo veio pela palavra, né? Isso, perfeito a sua colocação. Veio pela palavra. Exatamente. E assim, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, cara, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Antes de pular pro outro capítulo, né? Que isso é bom, né? Falar sobre a sexualidade, embora eu perceba que está sendo um pouco banalizada.
né? O sexo, ele tá um pouco banalizado. As pessoas, assim, principalmente, eu sempre falo assim para as mulheres, né? Não sei se vem ao caso aqui eu falar, mas, pô, não se deixa ser filmada na hora da sua relação, porque isso aí depois, isso vira uma bomba atômica contra você. É o que mais está Verdade. acontecendo nas reportagens aí. Inclusive com adolescentes, tá, gente? Inclusive com adolescentes. Muitas adolescentes estão sendo chantageadas por isso, né? Você nem sabe, você não. Esses dias mesmo eu vi um filme e o garoto começa, né? Adolescente. Não, mas vamos fazer. A menina era virgem, então, não, mas vamos aqui fazer e tal, não sei o quê. E ela sem querer. Era um filme, mas, gente, o filme da cena É a real, é a realidade, é a realidade, realidade. né? E aí o menino, não, eu também vai ser minha primeira vez e tal, não sei o quê. E ele já começou a passar a mão, né, no peito dela, já começou a querer tirar a blusa e tal. E aí ela escuta um barulho. Quando ela escuta um barulho, ela fala assim: Ué, onde é esse barulho? Ele, não, não é nada, não é nada. Quando ela abriu a porta de um determinado armário, um local, tinha um garoto filmando a pedido dele, né? Então, assim, o que ia fazer com aquela filmagem, né? Então, assim, as meninas, você que é adolescente, né? Você que é mãe de adolescente, você que é pai de adolescente, está aqui nessa live ao vivo, está assistindo esse podcast, né, inteiro, completo, a gente tem que conversar o tempo todo com as nossas adolescentes, com os nossos filhos adolescentes. Porque a gente fala muito dos meninos, né, e tal, mas, cara, esses meninos estão sendo criados por nós. Então, estão sendo criados pela nossa geração. Então, assim, o que está acontecendo, né? Por que tantos adolescentes estão fazendo atrocidades? Onde a gente se perdeu nesse caminhar? É no diálogo? Estamos muito ausentes? Estamos trabalhando demais? Estamos delegando a função de criar e educar os nossos filhos, as nossas filhas, às redes sociais, aos celulares? Não sei. Então, mas a gente precisa ter essa comunicação aberta, porque isso é real. Então, meninas estão se matando, estão se cortando, estão assim abrindo mão da vida. E a adolescência, nossa, mãe do céu, é a fase mais, sabe, fantástica da vida por conta de chantagens, por conta de questões que envolvem aí a sexualidade, o sexo, né, como um todo. Ó, eu vou aproveitar esse gancho aqui. Eu sou um pai que, assim, eu não fui presente na vida da minha filha. Não fui presente na vida da minha filha, embora morando juntos. Eu, ela e a mãe dela. E aí, com 13, 14 anos, ela engravidou. E aí, foi levando o bebê até os 8 meses, quase 9. Levamos ela pro hospital. Quando chegou lá, eu falei pra mulher, pô, vamos embora, porque a gente tá a noite toda aqui cansado, coisa e tal. Fomos pra casa. Quando deu 10 horas da manhã, eu tava num curso lá no Jardim Botânico, eu recebi um telefonema dela. Pai, pelo amor de Deus, vem aqui que eles estão dizendo que meu filho tá morto. Eu falei, pô, que isso, minha filha? Eu tô chegando aí. Aí você sai, né? Você fica sem chão. Cheguei lá e tava lá o bebê, tipo, numa balança, e parecia que tava dormindo, né? Eu lembro muito bem da aparência dele, né? E aí a minha filha começou a fazer hemodiálise. 5 anos depois, eu recebi a notícia, ó, a Tatiane faleceu. Então, ó, Provérbios 15, 22. Aonde não há conselho, aonde não há diálogo, fracassam-se os projetos. Mas, com uma conversa, ouvindo, há bom êxito. Então, assim, eu, filha única, fez 9 anos que eu enterrei minha filha, é um buraco na alma que vocês não têm noção. Então, a doutora vai trazer aqui um tema muito importante, que é sobre a sexualidade. E foi nesse tema que ela vai trazer aqui hoje. Vou parar de falar para ela poder começar a proteger vocês, né? Porque nesse caso ela vai falar para proteger. Eu perdi minha filha aqui na sexualidade. E muitas vezes, vou até fazer aqui uma brincadeira. A maioria dos homens, eles estão prontos para poder, sabe, vamos falar o português, eu vou falar tecnicamente, né, para transar. Os homens, eles estão prontos para transar. Já as mulheres, precisa de todo um preparo. E a maioria dos homens tem problema de ejaculação precoce. A minha mãe já dizia assim, ó, por causa de 1 minuto de prazer, a mulher ferra a vida dela. E aí eu fui crescendo, ouvindo aquilo ali, mas não é... O prazer você não tem num minuto.
O homem, sim, ele já viu. Pô, minha filha moreninha, queimadinha de praia, toda empenadinha. Pô, o cara, pum, fiou, gozou, a menina engravidou. E eu perguntei pra minha filha, você teve orgasmo? O que é isso, pai? Então eu vou deixar a doutora explicar esse tema tão complexo que é importantíssimo para a juventude, até para os adultos. Porque tem cara aí que ele quer dar um lance na mulher dele à noite, de manhã ele manda ela pra puta que pariu, pra casa do caralho, manda a mulher se fuder, xinga a mulher de tudo quanto é nome, aí chega à noite, na maior cara de pau, muitas vezes doidão de bebida ou de droga, aí acha que a mulher tem que estar igual paraquedas pra ele, ó. Pá! Não falei que ele gostou, gente? Ele gostou, viu? Ele adorou. Boa, Ele tava doido pra pegar. Ele tava doido pra pegar. Eu vou deixar a doutora Iris falar um pouco sobre a sexualidade, que é a especialidade dela, doutora. Então, o Robin, a gente estava aqui conversando nos bastidores, ele me perguntou, mas, doutora Iris, ele cisma de chamar de doutora, tá, gente? Eu tenho doutorado, de fato, mas já falei para ele me chamar de Iris, tá? Mas ele não muda, mas enfim. E aí ele falou assim, mas vem cá. Dê honra quem tem honra. Ela é doutora, sim. E aí ele falou, mas é o que agora eu vejo você com uns bichos de pelúcia rosa? Eu falei, mas é o princeso e a princesa. Mas por que você agora está falando sobre isso? E aí, então, eu vou explicar aqui para ele, vou explicar para vocês também. Na verdade, eu já trabalho com sexualidade desde 1998. Então, 99 em especial, o meu TCC foi sobre sexualidade com adolescentes. Então, eu tenho grupo de pesquisa, né, tenho linha de pesquisa na área de sexualidade. E assim, a vida foi correndo, né? Foi passando. Então, no meu trabalho, cada vez mais eu percebia mulheres doentes fisicamente, doentes emocionalmente, doentes sexualmente. Então, eu atendi uma mulher, gente, que ela ficou casada durante 5 anos. Essa pergunta que o Robinho fez, achei fantástica. Essa pergunta que a filha do Robinho fez, a Tati, né? Pai, o que é isso? O que é um orgasmo? Eu atendi uma senhora, era viúva, foi casada há 50 anos, e eu perguntei para ela, eu falei assim, mas a senhora tinha orgasmo? Faz parte, né, da consulta de sexualidade. A senhora tinha orgasmo na relação? E ela me perguntou isso, mas minha filha, o que é isso? Aí eu fui explicar para ela. Ela falou, não, eu nunca senti isso não, meu marido subia em cima de mim, fazia as coisas e pronto. Que é exatamente isso que o Robin falou. Agora, você imagina uma pessoa ficar casada há anos e anos e nunca saber o que é um orgasmo, nunca ter um prazer. Olha, eu vou pegar um gancho aqui. Estuprador não é aquele cara que pega uma pessoa desconhecida na rua, que é também. É também. E pá, muitas vezes as mulheres de casa, elas são estupradas pelos seus próprios maridos. Porque lá em Amós é um livro da Bíblia, tá, gente? Lá em Amós 3,3 fala assim, ó. Andarão os dois juntos, se não houver um acordo? Até para fazer um amor gostoso, tem que ter um acordo. Com certeza. Tem que ter um diálogo. Mas, doutora, mas sabe por que não tem, Robin? Porque tem muita crença nisso. Então, isso aqui, gente, olha, isso aqui é a princesa, tá? Esse aqui, gente, é o princeso. Eu acho que tá dando aí no Instagram para as pessoas verem, né? Então, são os nomes que eu atribuí. Então, existe muita crença em torno disso aqui. Então, a pessoa não sabe que existe esse botãozinho aqui, gente, não tá dando para ver aqui, né? Tá. É o clitóris. Aqui embaixo é a uretra. E aqui é o canal vaginal, gente, onde o pênis entra. Vamos lá. Onde o pênis entra aqui, ó. Tá? Acho que tá dando para ver, né? O pênis entra aqui. Mas esse clitóris, né, onde dá prazer aqui, esse botãozinho, ele é aqui em cima. Então, você, machão, que tá aí assistindo a gente, acha... Sou o cara. Eu sou o cara. Nossa, meu princeso é pro alto e avante sempre. E você acha que tá dando prazer pra mulher em só socar, pode não ser dessa forma. É claro que existe também o prazer na penetração. Então, mas por quê? Porque existe muito estigma, deixa eu separar aqui, gente. Muito estigma acerca disso aqui. Então, o que atrapalha a sexualidade, o Robinho? Eu vou te falar. Assim, no meu ponto de vista, né, anos de estudo, um dos motivos que mais atrapalha a sexualidade são as crenças limitantes e muitas delas religiosas acerca da sexualidade. Então, tem muitas mulheres que acham que é pecado você gozar, acham que é pecado você ter orgasmo, que não se conhece, sabe? Que tem pessoas que vão para as mídias, gente, eu respeito todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito, livre-arbítrio, enfim.
Mas eu acho muito perigoso quando você diz o que pode e o que não pode fazer em 4 paredes numa cama, sabe? Eu falei Quando agora, você né? quando você determina aquilo que pode e aquilo que não pode. E esses dias eu tomei bomba num vídeo meu no Instagram, porque eu fui falar sobre isso. E aí a mulher falou assim, uma hater falou assim, nossa, tá repreendido, ainda bota o nome de Jesus nisso. Porque eu falei, cara, se Jesus não falou o que pode, o que não pode, por que que eu vou falar? Né? Aí vem várias citações de textos sem contexto para falar uma série de coisas. Então, e aí existe muito tabu em relação ao sexo oral, por exemplo, né? Então, a mulher, eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Gente, se você acha que ter prazer, que gozar é pecado, por que que você acha que Deus colocou um botãozinho aqui, que é o clitóris? Ele só serve para dar prazer à mulher. Então, o clitóris, ele não serve para mais nada. Ele não secreta nenhuma substância, ele não faz nada, ele não produz nada, a não ser dar prazer a essa mulher. Então, outra coisa. Então, o primeiro que atrapalha a sexualidade são as crenças, e principalmente as religiosas. Meu pai é pastor, né? Todos aí, acho que quem me segue sabe que meu pai é pastor. E ele até agora jubilou, mais de 40 anos, ele se aposentou, né? Que a gente chama de jubilar. Mas, assim, eu acredito que eu e a minha irmã tivemos muita, assim, sorte, porque embora o nosso pai fosse pastor, engraçado, quem conversava sobre as coisas, quem sempre teve mais liberdade para falar foi o meu pai do que a minha mãe. Mas por quê? Pela forma como ela foi criada. Então, o papai, ele sempre falou pra gente, olha, entre 4 paredes é o homem e a mulher que comandam. Eles é que vão saber o que é para fazer, o que não é para fazer. Então, eles é que sabem. Então, meu pai sempre falou, eu vou falar uma coisa, não vou falar a palavra que ele, que ele usava, mas ele dizia lá, tem aquele, não é bem ditado, não, esqueci o nome daquele cara, daquele que falava que a mulher tinha que ser uma PUTA na cama e uma dama esqueci o Uma nome, era puta na cama e uma dama na noite. na sociedade. Meu pai sempre falou isso pra gente, assim, com outras palavras, né, gente? Então, assim, ele acabou. E muitos casais, e o que que acontece? Ao longo do ministério do meu pai, eu fazia, né, parte ali junto com ele, depois que eu fiquei adulta, né, e tal. Então, eu acompanhei muitos casais dentro da igreja que eles se separaram por conta de questões sexuais. Então, a mulher achava que era errado você botar a boca nisso aqui. Meu amor, vai ler Cantares de Salomão. Cantares de Salomão dá show, entendeu? O que que é? Fala até de espanhola, gente, entendeu? Fala disso aqui, do órgão, do fruto Olha, do seus homem. seios são como as uvas. O que que você faz com uva, meu amor? Diz pra mim, o que que você faz com a uva, gente? O que que faz com a uva, Robinho? O que que você faz com a uva, Robinho? Eu pego a semente e planto. Você saiu bem, você saiu bem. Então, acha que é errado, ou não sabe. Tem, assim, outra coisa, né, que atrapalha muito é a falta de comunicação. Então, o homem não diz como ele quer ser chupado, entendeu? Então, isso aqui, se você pegar, gente, isso aqui, você fazer esse processo de fricção aqui, sem estar úmido, sem você fazer um sexo oral, sem você usar um lubrificante, um gel, sei lá. Tem chamadas preliminares, hoje, né? Exatamente. Assim, doutora, eu vejo as pessoas falando, só fragmentando aqui a senhora aqui. Ó, eu vejo as pessoas falando muito em gel. Eu acho que isso aí é pra vender, porque naturalmente, tanto a mulher como o homem, depois que eles começam a ficarem excitados, o homem ele solta um líquidozinho, lubrificante, sim, a mulher também. Só que o que está acontecendo? O namorado, doutor, assim, fazer carinho, tá se perdendo, namorar, beijar na boca, sabe? Isso tá acabando. Hoje o cara tá indo pra cama com a mulher, amanhã ele pergunta assim, o que eu tô fazendo aqui? Ela falou assim, eu também. Pô, como é que eu faço pra ir embora? Então, assim, o que falta é isso, é o diálogo entre ambos, né? Você troca uma ideia com a pessoa, entendeu? Então, aquela pessoa que tá ali com você ali, eu sempre digo que eu sou muito a favor do diálogo. Muitas vezes, quando a doutora estava até aqui falando, que nós chegamos aqui a tocar na questão do estupro, o casal, não é assim, às vezes um carinho, uma ideia. Tu já fez uma massagem na tua mulher? Isso aí. Uma massagem no dedo dos pés dela pra assim, tirar aquela tensão, sabe? Aquela massagem nas pernas. Depois de um dia de trabalho. Já... O pessoal da enfermagem, depois de 24 horas de plantão, o que tu quer? Tu quer isso aqui ereto ou você quer uma massagem? Tu quer começar com uma massagem, né? Claro, porque assim, e vou falar uma coisa assim pra você, tanto o homem como a mulher, tanto o homem, se ele não tiver
um jogo de cintura, não tiver uma preliminar, tanto ele se machuca como machuca a mulher também. Sim. Então, assim, a doutora é a melhor pessoa para explicar isso. Então, assim, ó, eu, né, continuando o que o Robin está falando, ele está falando sobre essa questão da comunicação, isso é fundamental. Então, é você dizer para o teu parceiro, ou dizer para a sua parceira... Eu quero isso. É isso. Olha, eu tenho essa fantasia, eu quero fazer isso, eu quero transar na rua. Gente, isso não é pecado, isso não é errado, sabe? Aquilo que... O errado é você querer impor a tua vontade. Isso aí. Né? Sem ter um comum acordo. Aí sim, aí eu digo para você que você está errado, e aí eu digo que até muitas vezes uma questão de violência mesmo, de estupro, né? Então, quando você quer muito uma coisa e a outra pessoa, ela não quer, não tá afim, não faz parte, então vamos sentar, vamos conversar. Então, tem muitas pessoas que acabam tendo problemas em função dessa falta de comunicação, de dizer, não, olha, sua chupada poderia ser melhor dessa, porque aí também é tudo a forma como fala, né? Ó, você pode chupar assim, vamos introduzir assim, vamos tentar assim, vamos fazer assim. Uma outra coisa, a terceira coisa que atrapalha muito são as questões físicas, e aí eu coloco também as questões de higiene, sabe? Então, por exemplo, eu atendi um casal, e a mulher não queria fazer sexo oral de jeito nenhum. E o sonho dele é que a mulher fizesse sexo oral nele. E ela não queria, não queria, não queria, não queria. Resumo da história. Depois de muito tempo, né? Na verdade, o cara, assim, tinha um odor muito ruim, porque não fazia higiene. Porque isso aqui, gente, se você tem essa pele, você tem que tirar, entendeu? Para você limpar. Porque se isso aqui fica aqui, essa pele, acumula aqui uma sujidade, que a gente chama de esmegma, que tem um odor muito ruim. Então, como que tu vai botar a boca aqui? Tu quer que a tua mulher bote a boca aqui, mas tu não quer ter uma higiene bacana, Às vezes o cara tem até problema de fimose. Exato. E nem sabe. E nem sabe. Nem sabe, porque não se observa, né? Não se observa. Que aula que você... Ó, vocês estão tendo uma aula aqui hoje com a doutora Iris, que, ó... Mas o que você... esse exemplo aí foi um exemplo muito importante. Da mesma forma, a mulher sonha com... Às vezes, né, pode querer um sexo. Gente, mas essa parte da mulher é uma parte que tem aqui em cima, gente, é a uretra. Isso aqui sai xixi. Então, aí fica aquilo abafado. Então, agora, tem homens que tem tara, cada um tem a sua tara, né? Tem casal e tem homem, tem mulher que tem tara, e tem uns homens que eu já vi, isso tem aí, né, publicado, pede pra mulher ficar 2, 3 dias sem tomar banho, porque tem prazer naquele odor. Aí eu não vou entrar se isso é normal, se isso é patológico. Eu não vou entrar nessa seara, tá, vamos gente? colocar assim 99,9%. Né? Tem a questão da higiene também. Né? Às vezes o cara... Porque hoje em dia, com a tecnologia, doutora, tu clica lá, ó, quero uma mulher raspadinha. Quero uma mulher cabeluda. Pá, quero uma mulher... Tá por dentro, ó, tá por não. dentro. É isso aí, é verdade. Então, com essa informação toda, eu vou te ser sincero, eu tenho 54 anos. Quando eu era moleque, eu passava nas bancas, as revistas de sacanagem, não era revista de sacanagem, não. Tem um outro nome. Era revista... masculina, né? Pornográfica, adulta, pornográfica. Revista pornográfica. Ela era lacrada. É. Pô, então assim, 10, 12 anos, pô, eu era doido pra achar uma revista daquela, né? E aí, quando revirava nos lixos, pô, quando achava, porra, era aquela festa. Imagina, 13 anos, né? Eu falo assim, eu falo muito com a mulher assim, eu falo, pô, cara, eu não sei se eu fui assim, bicho do mato, eu não sei, porque eu comecei a namorar muito tarde, né? É uma realidade. O negro, hoje em dia, ser negro é moda. Hoje em dia as pessoas se vestem melhor, as negras se vestem melhor, porque antigamente era braba, era difícil. Entendeu? Hoje em dia, não. Pô, fico feliz quando eu vejo os negros, cada negra bonita, cada negro bonito, mas antigamente era mais difícil isso. Então, quando nós achávamos uma revista de sacanagem, aí ficava uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, uma semana... Porra, e sem contar o seguinte, tem outras histórias aqui que eu não posso nem contar, senão, porra, neguinho vai me matar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, não é que as coisas estão mais fáceis, e não estou dizendo, vulgarizando aqui as mulheres, claro, tem as suas exceções, né? Mas assim, mulheres... Homens, pô, tem que ter uma higienezinha legal, né? Uma roupinha maneira, né? Dá uma saída legal. Não bebe muito, que é porque tem gente que só fala quando bebe muito.
Aí chega no outro dia e esquece. Então, assim, vai devagar, porque, pô, devagarinho é a melhor coisa. Não se desce a serra correndo. Se desce a serra freando. Vai freando, vai freando. Não, e Entendeu? a gente costuma dizer que o homem se encanta muito pelo que vê, né? O homem vê, gente, E mas a a mulher pelo que mulher, ouve, né? pelo que ouve, mas eu vou te falar, o Robin, também pelo que vê, entendeu? Então, assim, quando você vê um cara assim, pelo menos pra mim isso faz muito sentido, tá, gente? Pode ser que pra você não. Mas quando, pô, tu vê, você se arruma todo pra um cara, você fica toda perfumada, vai fazer sua unha, vai não sei o que e tal, aí tu, pô, tu vai sair com um cara. O cara tá lá de chinelo, unha suja, pé todo cascudo, não tomou um banho, com uma roupa encardida. Não, e outra coisa também, quando, ó, eu vou ensinar uma técnica que a doutora tá falando. Quando eu olho para as unhas de alguns homens, eu falo assim, esse cara aí não é bom fudedor, não. Até porque, assim, O princeso. quando o cara não tá legal, ó, e aí, Exatamente. se não tiver limpinha, bem, hoje em dia a gente já pode comprar um álcool gel, coisa e tal, porque Exatamente. aí, tu vê os caras, é o que você Com falou, unha, às vezes aquela pelinha, tu quer enfiar, dar uma. Desculpa a expressão, mas aqui é português, claro. Essa live não é pra criança, tá? Então, e nem esse podcast. Então, você tem pele, né, unha corta. Aí tu quer dar uma dedada na tua mulher, ou também a mulher com uma unha grande, quer dar uma. Que tem homem que gosta, entendeu? A próstata, já diz aí, a próstata é o ponto G masculino. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, que o tema da live não é esse. A gente pode vir um dia só pra falar sobre isso. Mas, pô, tu vai com uma unha toda preta, com causa dor. Ao invés de você causar prazer nessa mulher, tu vai causar dor, né? que a doutora falou sobre a questão tanto do homem como a mulher. Hoje, outro dia, o cara me mandou um vídeo que a mulher falou pro cara assim: Amor, eu trouxe um presente pra você. Aí quando o cara abriu, foi desenrolando, né? Tirou o laço, desenrolou o presente. Era uma calcinha e um sutiã. Aí o cara falou assim: Pô, mas eu vou usar isso? A falta de sensibilidade, Você né? tá entendendo? E aí, assim, a vida a dois tem que ser compartilhada. Porque quando Exatamente. um só curte, tem alguma coisa É, errada. e a comunicação, por exemplo, eu fui dar uma aula, gente, e eu falei sobre a bendita da calcinha bege. E eu falei do corta-tesão da calcinha bege, né? Eu falei, pô, tu vai, né, vai ter uma noite especial com teu marido, tu vai botar uma calcinha bege, uma calçola, né, e tal, enfim. E aí, uma das minhas alunas, ela falou assim, olha, meu marido adora calcinha bege, porque fica larguinha, porque não sei o quê. Então, assim, isso é o que a gente tá falando aqui. Depende do casal. De repente, sexo pra mim é uma calcinha fio dental preta, vermelha, roxa ou é sem nada. Mas então tem que dizer, porque se você não diz é que gera o problema. O cara às vezes está na expectativa de uma calcinha bege e se você vem com uma calcinha preta enfiada, né, ele vai achar que aquilo é ruim, como vice-versa. Então, a comunicação, gente, ela é fundamental no relacionamento, em você dizer para o outro o que você gosta. Por que a gente tem tanta dificuldade, Robin, em achar profissionais da saúde que abordem a questão da sexualidade? Porque os próprios profissionais da saúde não sabem falar com seus parceiros o que gostam e o que não gostam. Então, como que ele vai ouvir o que essa mulher tem para dizer? Certa vez, num determinado congresso, tinha um médico, um ginecologista muito conhecido, e a mulher teve câncer na vagina, ela perdeu o canal vaginal. Isso acontece, tá, gente? Então, muitas mulheres têm câncer no canal vaginal. Aqui, ó. Eu vou explicar aqui, ó. Por trás aqui, ó. Isso aqui é o canal vaginal. Aqui dá dando para ver, né? Então, tem câncer aqui. Então, isso aqui tem que ser cortado. Se isso aqui é cortado, onde que vai entrar o pênis? Não entra. Não entra pênis aqui. Por quê? Porque ela perdeu esse canal vaginal. E aí, é um casal jovem, se amam, né? Tem prazer. E isso foi um caso que esse médico estava contando. E ele foi. E aí, o casal, ela foi perguntar, mas doutor, eles meio sem graça de perguntar isso, mas até que perguntaram, mas e se eu quiser dar atrás, eu posso? Isso na palestra dele, ele contando que ele não conseguiu entender o que ela estava querendo dizer. Olha a questão da comunicação. Um profissional, um ginecologista renomado, anos de experiência. Então, era uma orientação que ele poderia estar dando. E aí, gente, eu não estou aqui apregoando sexo anal para ninguém, tá? Porque cada um sabe de si. Existem
questões, há muitos senões em relação à questão de saúde, tá? Eu não vou entrar no mérito de religião aqui, tá? Porque esse não é o meu papel. Então, eu estou falando de questões de saúde. Existem muitos senões. Agora, existem também muitas vírgulas. Então, se essa mulher... Agora, você vê que era uma orientação que esse profissional, ele teria que estar dando. Olha, você perdeu o canal vaginal. E aí, vocês já pensaram em como vocês vão manter a vida sexual ativa? Um casal jovem, sabe? Então, assim, um casal que tem desejo. Eu não vou dizer nem que é o homem, não, porque muitos entram nisso. Ah, mas é só o homem que tem desejo, então a mulher vai se ver forçada. Não, gente, mulher tem tesão, mulher tem sexo na vagina, mas tem tesão, ela continua ali, sabe? Os neurônios dela continuam funcionando. Então, ela perdeu o canal vaginal, mas ela não perdeu o tesão. Ela pode continuar tendo vontade. E aí faz o quê, se não tem canal vaginal? Então, era uma abordagem, no meu entendimento, que ele, né, deveria perguntar. Já pensaram como que vocês vão ter vida sexual? O que vocês acham de sexo oral? Sexo anal tem alguns senões, há uma membrana muito fina ali entre, né, o ânus e a vagina, há um risco de fístula, ainda mais no caso dela. Mas nós, profissionais da saúde, nós não estamos preparados para abordar isso. E não estamos por quê, Robinho? Porque nós não estamos com a nossa sexualidade bem resolvida. Eu dei uma palestra, eu sou da área da saúde há muitos anos, eu dei uma palestra e o final da palestra foi: quem está com orgasmo em dia não quer guerra com ninguém. E essa, gente, cada vez eu tomo esse lema. Agora, se você vai ter orgasmo sozinho, se você vai ter orgasmo com alguém... Eu já falo de outra forma. Na palestra eu falei assim, né? Não, mas bonito. Eu falei assim, quem tá com orgasmo em dia não quer guerra com ninguém. Tá. E onde nós temos os maiores casos de abuso de poder, assédio moral, perseguição, licença pela psiquiatria? Nos hospitais, é na saúde. Os profissionais da saúde estão adoecidos, principalmente os de enfermagem, né? E hoje eu fiz até uma história falando sobre esse mês de maio, que é o nosso mês, tá, Marquinhos? Robinho. No dia 12 de maio foi dia do enfermeiro, e dia 20 é o dia do técnico de enfermagem. Então, esse mês de maio é um mês dedicado para a chamado enfermagem. mês rosa, não? Não, aí é outubro rosa, que é o câncer de mama. Então, assim, se esses profissionais da saúde estivessem bem resolvidos com a sua sexualidade, sabe, em dia, com uma comunicação efetiva, os nossos pacientes, sabe, eles teriam, assim, um cuidado tão integral, sabe? Mas as pessoas têm tabu para falar sobre sexo. As pessoas não querem falar sobre sexo com seus filhos, não querem falar sobre sexo com seus parceiros, não querem falar sobre sexo com seus pacientes. Então, vou contar uma coisa aqui. E numa aula fechada eu já contei. Então, embora meu pai tivesse sempre uma abertura muito grande na idade certa, né, para conversar com a gente, né, principalmente depois que eu me casei e tal, mas a nossa criação foi uma criação muito rigorosa. Foi uma criação muito rigorosa. E a gente sabe, você que é papai, você que é mamãe, a criança, gente, ela tem, isso já está provado cientificamente, a criança, ela tem a busca, a criança descobre parte no seu corpo, isso não é, sabe, maldade, não é pecado, ela descobre que tem um botãozinho ali embaixo, que se ela fizer um carinho, se ela tomar uma ducha, ela vai ter prazer ali, uma cosquinha gostosa. Se ela ficar se esfregando na cadeira, ela vai ter um prazer ali. Por isso que a gente precisa conversar, né, numa linguagem adequada sobre sexualidade com as nossas crianças e tal. E eu lembro que eu era criança e a minha mãe me pegou, eu me esfregando na cadeira, sabe? Eu era pequena, eu lembro disso. Cara, quando a minha mãe viu, ela pegou, lembra, tadinha, ela fez aquilo que, né, na cabecinha dela que ela aprendeu, certo, né? Que ela aprendeu. É a cultura dela. Exatamente. Ela ligou o fogão, ela botou o meu dedo, assim, bem próximo, assim, falou: sentiu essa quentura? Aí eu já com medo, assim, né, eu lembro dessa cena, assim, ela falou: pois é, o inferno é o corpo seu todo pegando fogo. E isso que você está fazendo vai te levar para o inferno. Olha, minha filha, até hoje acho que eu tenho fobia de calor por conta disso. Então, eu já criei as minhas filhas diferentes. Quando elas tiveram, eu conversei com elas sobre masturbação, eu conversei com elas como que é, o porquê que, né, com estratégias em relação à unha, em relação à higiene, em relação a tudo isso, porque é uma mudança. Então, assim, a gente tem que ter essa comunicação clara com os nossos filhos. Gente, olha, a Bel e a Isa, eu converso claramente português claro. Se eu venho aqui com português claro, imagino com as minhas duas filhas. Por quê? Porque eu não quero que elas reproduzam. Por exemplo, eu carreguei culpa anos e anos por uma coisa que era extremamente natural. E a minha mãe me perguntava, tadinho, porque eu acho que ela tinha medo. Será que estão tocando na minha filha? Por que ela está fazendo isso, né? Ela não sabia que isso era um processo natural.
E ela ficava perguntando, quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? E eu lembro da angústia que eu ficava em querer entender, lembrar. Gente, quem me ensinou que se eu me esfregar na cadeira é gostoso? Se eu não me Quem me engano, ensinou? Ninguém me ensinou, eu descobri sozinha, entendeu? se eu não me engano, acho que foi ontem ou ontem, essa novela estava abordando um tema desse, uma criança que ela fugiu, aí o cara já estava meio que assediando ela dentro do ônibus, aí uma mulher viu, eu tava assim, deitado assim, assim, quando eu tô em casa, às vezes, de bobeira, né, Uhum. até pegar no sono, aí fiquei vendo uma parte da novela, ela pegou o ônibus, e assim, hoje em dia, tá até um pouco mais fácil de descobrir por causa das câmeras, né? Isso, é verdade. Hoje em dia, a informação também. A doutora Iris, ela está falando aqui de um tempo que a informação não É chegava. verdade. O diálogo entre o marido e mulher naquela época não tinha. O marido saía para trabalhar, né? A mulher ficava em casa ali cuidando da comida, enfim. Hoje está tudo mais fácil. Então, só assim, só vai se dar mal quem não presta atenção, quem não conversa com seus filhos, né? Sim. Separa um tempo. É isso que muitas vezes pessoas ficam horas no celular Uhum. para verificar a vida dos outros Sim. e nem vê toda a vida dos outros. Aí vê um pouquinho, passa, e o filho tá lá pedindo socorro Sim. e você, muitas vezes, você não tem essa percepção, você não se liga. Foi o que aconteceu comigo. A minha filha, quando ela começou a pedir socorro, eu tô contando essa história no livro, tá, gente? Eu assim, tô escrevendo um livro. Na verdade, eu sou protagonista do livro. Quem está escrevendo o livro é a Ana Marques, escritora. Minha esposa, minha amante. Então, estou contando essa história no livro. Sobre a questão também da atenção, que a doutora está falando aqui, conversar com seus filhos, bater, olhar no olho. Seu filho está falando contigo, tu está aqui respondendo Sim. mensagem. E aí, vou falar uma coisa para vocês, assim, pra a doutora, ela vai falar um pouco sobre o sumiço dela das redes sociais, mas antes disso, eu vou falar para vocês, que falta faz a minha filha? Eu tive na casa da minha mãe agora domingo, deve ter um mês e pouco que eu não vejo a minha mãe, e já tava, acho que mais de um ano sem ver minha mãe. Mas todos os dias eu ligo para ela, escuto a voz dela, converso com ela, pô, preciso lá ver minha mãe. Preciso lá ver minha mãe. Aí fui lá ver minha mãe mora na Pavuna, fui lá, eu moro na Gávea, fui lá pra ver minha mãe. Troquei uma ideia com a minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, quando eu olhei, minha mãe tinha um quadro dela, minha filha, ela e o seu Geraldo, que é o patrão dela, que é comandante da Marinha, sabe? E a Tati, ela é igual o pai, né? Chegava assim, desenrolada. E aí eu falei, caraca, mano, perdi esse tempo. E a Bíblia fala do tempo. Sim. Tiago fala do tempo. Cuidado com o tempo. Ele não mudou. É 24 horas o dia, Sim. são 7 dias na semana? 7 dias na 7 dias na semana. semana. Um mês tem mês que é de 30, tem mês que é de 31, só fevereiro que é de 28. Sim. Então, cuidado com o tempo. Com certeza. E o tempo, a gente tem essa sensação que o tempo está passando muito rápido, mas na verdade o tempo continua o mesmo. O que Continua acontece é mesmo. que a gente começa a distrair a nossa mente. Quando você. Gente, o pessoal fica 1, 2 horas no celular, isso que você está falando, rolando E feed, né? muito Então, mais, muito muito mais. mais. Então, essa série, Adolescência. Eu não sei se você viu, Robin, ou se você que está aí na live ao vivo, né, viu. Essa série Adolescência, ela mostra, né? Ela mostra um adolescente que vivia no seu mundinho ali, das redes sociais, sofria bullying, tinha a questão da escola, e ele acaba matando uma menina. E a gente foca muito, eu até falei sobre isso ontem, eu falei assim, caramba, eu vi o vídeo na série, você tem um vídeo dele matando a menina. Mas o garoto, a gente até fala muito dessa manipulação, né? E eu falei sobre isso ontem. Eu falei assim, mas o menino é tão manipulador que mesmo eu vendo o vídeo, eu achei que tivesse sido um outro amiguinho com o casaco dele. Mas só que a gente foca muito no menino, mas a gente também precisa focar nisso que o Robin está falando, né? O que os nossos filhos estão fazendo nas redes sociais? O que os nossos filhos estão assistindo, sabe, nas redes sociais? Então, por exemplo, eu tenho uma lá em casa que no primeiro bimestre ela tirou nota baixa em tudo. Praticamente, não, em tudo não, né? Mas em boa parte.
E aí o celular dela, eu já tinha falado sobre a questão do celular, o celular dela quebrou justamente quando ela, né, veio com o boletim. E eu falei para ela, eu falei assim, você não vai ter celular enquanto você não me apresentar um boletim acima de 7, em todas as médias. Enquanto, e agora, pasmem vocês, na segunda prova que ela fez, ela teve todas as notas acima da média, mas 2 notas ela não teve 7. E eu mantive, eu falei, não vou dar celular para você. Então, eu acho que falta isso também, sabe? Da gente reconhecer o que está prejudicando os nossos filhos e agir como pai e mãe. Mas a gente ficou também uma geração muito de mimimi. A gente tem medo de desagradar, medo de confrontar, medo de. E aí também a gente trabalha pra caramba, então a gente chega cansado. Então é muito mais fácil deixar mesmo lá a criança com celular e tal, mas. E aí a gente perde um tempo precioso que pode ser fundamental numa doença psiquiátrica de um filho, num falecimento de um filho, ou num ato assim, né, de um filho que a gente não usa esse tempo para estar com os nossos filhos. O que acontece também? Tem famílias que têm filho homem, né? Filho homem. Ó, meu filho, assim, ensina seu filho a respeitar a filha dos outros. Sim, Tá, o feminicídio cresceu muito no país. Eu tenho visto muitos adolescentes, muitos homens matando as mulheres assim, achando que é a propriedade deles. sim. Então, mas por que isso? Porque lá na infância, como que você criou o seu filho? O que que você falou com ele? Você repreendeu o teu filho? Dizer não, eu fui numa psicóloga uma vez, né? Se eu não me engano, doutora Lúcia Helena. Ela botou o dedo na minha cara e falou assim, ó, você precisa aprender a dizer não para sua filha. Nunca mais esqueci daquilo ali. Sim. Então, assim, o que que você está fazendo para que seu filho não venha pegar um outro caminho, que muitas vezes esse caminho que, que, que nós pegamos, muitas vezes é um caminho sem volta. Com Então, certeza. assim, a doutora vai falar agora um pouco do sumiço dela. Por que que ela sumiu? Doutora, resume. Porque a gente quando Fala. começa a falar, né? Mas, ó, o papo tá maneiro. Tá maneiro. Guarda essa live, passa para os seus amigos, para as pessoas, porque o que nós estamos falando aqui é importantíssimo. Embora eu faça teatro, tá, gente? Mas, assim, eu consigo ter esse jogo de cintura, de falar do drama, levar para comédia. Essa situação da minha filha, pô, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Perdi minha filha, praticamente meio que perdi a mulher também, porque a minha mulher ela não fala, mas ela sabe que 70% da morte da minha filha, eu acredito que foi responsabilidade minha. Uma vez eu falei isso perto de uma cliente, ela falou assim, Robin, culpa é muito pesada, Culpa massa e joga fora. mas muda para responsabilidade. Foi responsabilidade minha. E falo isso de coração, sabe por quê? Quando a minha filha já estava pedindo socorro ao extremo, sabe onde eu estava? Eu não estava presente. Estava na rua. E muitas vezes as pessoas que casam, ela dá mais valor para os amigos que falsos amigos, porque quando tu tá na merda, não vem ninguém para te socorrer, e aí você tá lá, de bobeira, ao contrário de você estar aqui dentro da sua casa, como eu tô aqui com a doutora aqui conversando, olhando olho no olho, isso acabou. E, infelizmente, hoje eu sou um pai, me mantenho alegre, coisa e tal, mas só Deus sabe como que é dentro do meu coração. E quando eu chego em casa, muitas vezes, ó, dia das mães aí, ó. Acordei, olhei pra mulher, pô, vai com Deus, meu filho. Não queria nem muita ideia. Então, assim, cuidado. Cuida, disciplina. Se tiver de dar uma espancadazinha, dê, que é pra você não ter que chorar mais tarde. Então a doutora vai falar um pouco do sumiço dela, por que que ela sumiu. Fala pro público, doutora. Não, pegando essa deixa, né, do Robinho, né, que ele passou, que eu falo muito no ambulatório. Hoje eu tenho um ambulatório online de sexualidade, e o que eles passaram foi um trauma. Então, a perda de um filho, Robinho, é um trauma que causa um impacto na saúde, na sexualidade. Então, quem enterra o filho fica com tesão de transar naquele momento.
Concorda comigo? Entendeu? Então, assim, porque lá atrás existe uma culpa. Cara, eu tô gozando aqui, eu tô tendo prazer aqui, mas o meu filho não tá aqui. Ainda mais quando vem com esse peso da responsabilidade ou da culpa, entre aspas, né? Então, essa questão do luto é uma questão também muito presente e que atrapalha muito, né, essa questão da sexualidade. Então, o trauma, o luto, a doença. E eu cuido de pessoas com câncer, gente, há muitos anos, né? Desde 2001. E aí o Robinho falou assim, por que que você sumiu e tal, enfim, e eu até, mas eu fiz uma aula, eu estou fazendo aqui esse retorno, né, ao vivo, mas eu fiz um encontro só com as pacientes, né, para contar o que tinha acontecido. Então, eu sofri um assédio moral no ambiente de trabalho, que eu não vou citar, obviamente, né, o local. Isso já vinha rolando desde agosto, setembro. O que que é o assédio moral, gente? O assédio moral é uma violência contra o trabalhador. A gente já tem legislação sobre assédio moral. Então, quando você é regido pela CLT, então, se você é um profissional, você pode ser competente, você pode ser aquilo que a gente estava falando, né, sobre trabalho, sobre inveja, sobre isso, você pode ser muito competente. Mas se você desagradar, né, algumas pessoas, e na área da saúde tem muito isso, você é mandado embora, né? Agora, dentro do serviço público, então o assédio ele é muito presente, tanto que existem comissões dentro do serviço público acerca do assédio moral. Então, o que que é o assédio moral? Ele pode ser de três formas: do profissional para o profissional, é quando você persegue um colega, quando você constrange, quando você faz injúria, quando você boicota esse colega, Calonia. quando você faz calúnia, quando você faz intriga, quando você joga um grupo contra esse colega. Isso é uma forma de assédio moral. Existe o assédio moral também, né, do funcionário para o chefe. Então, é aquele funcionário que expõe o chefe, que calunia o chefe, que fala mentira, entendeu? Que boicota o chefe e bota a culpa no chefe, entendeu? E existe o assédio moral, que é o que mais acontece, das chefias, né, de quem está na gestão, para os funcionários. E quando você. E dentro da enfermagem, gente, por que que eu falei que hoje, esse mês é um mês muito especial? Porque isso é pesquisa, tá, gente? Isso é ciência, tá? Foram feitas várias pesquisas, e pasme você. Dentro da área da saúde, a enfermagem é o maior número, é o quantitativo maior. E várias pesquisas foram feitas que a enfermagem é a categoria que mais sofre assédio moral. É a que mais sofre assédio moral. Mais do que o médico, mais do que o nutricionista, do que o fisioterapeuta. Agora, eu te pergunto, o que que a pesquisa mostrou também? Que o maior assediador, quem é? É o enfermeiro. Olha que loucura. A equipe de enfermagem é a maior assediada. E quem é esse assediador? Esse assediador não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é. Não, é a própria enfermagem que faz esse assédio moral, né, contra a enfermagem. E aí eu percebo uma enfermagem muito adoecida, né? E eu tenho um curso, que está lá na minha bio, tá nos destaques, que eu fiz um curso, foi em 2024, chamado Escudo de Aço. Esse escudo de aço era para profissionais da saúde. Tem um módulo dele que eu falava só sobre assédio moral. Eu já sofri assédio moral anteriormente, né? Mas nesse ano de 2024, eu sofri um assédio mais, assim, pesado, sabe? E aí, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas eu desenvolvi estratégias para estar lidando com esse assédio moral, né? Então, até procurar, você vê que a questão do assédio, gente, ele é tão, tão sério, ele é tão adoecedor, é tão enlouquecedor, que faz muitas vezes um servidor exonerar. O que que é exonerar? Pedir demissão do serviço público, da carreira pública, né? Por conta disso, por não saber lidar com essa situação. Então, a coisa foi rolando, mas só que, na verdade, Iris, então você sumiu das redes por conta do assédio moral? Não, não foi por isso. Mas, nesse processo, gente, em outubro, eu fiz uma cirurgia e o diagnóstico veio em dezembro. Eu desenvolvi um câncer e esse câncer, ele foi... Ah, Iris, você sofreu câncer, você teve câncer, você está dizendo por conta desse assédio moral? Não, não estou dizendo isso, tá? Mas que tudo está envolvido na questão do estresse, como eu falei, do foco de Hammer, né? Então, eu fiz uma cirurgia em outubro e quando veio a biópsia, veio na semana do Natal. E deu lá carcinoma epidermoide invasivo, com metástase. Tem um vídeo meu aí já fixado que mostra, foi um tumorzinho que saiu bem aqui assim, sabe? Uma besteira, gente, assim, mas um transtorno. Então, eu fui ao médico, mas, nossa, isso aqui é uma verruga e tal, enfim.
E quando veio o resultado da biópsia, veio na semana do Natal. Eu estava de plantão no dia 23 e eu peguei a biópsia no dia 22. Eu estava sozinha em casa. O Edu não estava em casa, ele tinha viajado com a minha enteada, as minhas filhas estavam na minha mãe e eu estava sozinha. E eu fui para a igreja, né? Como vocês sabem, eu sou adventista. Eu fui para a igreja no sábado de manhã. E aí, quando estava à tarde, eu fui e falei assim: cara, será que o resultado da biópsia saiu? E aí eu fui, o médico tinha falado: não, não vai dar nada e tal, porque realmente ele parecia que não era nada. E aí, gente, quando eu abri, Robinho, assim, e que eu fui lendo, eu li assim: lesão verrugosa, a idiota aqui, nem ia ler o papel todo, né? Eu falei: ai, graças a Deus, não deu nada. Mas eu fui lendo. Cara, quando eu li carcinoma epidermoide invasivo metastático, nossa, eu não tenho assim noção do que é você ler, né? Você receber um diagnóstico desse, né? Por isso, na quarta-feira eu fiz uma aula com as minhas pacientes e eu falei com elas, eu até me emocionei muito e elas também, porque eu contei isso, elas não sabiam. E eu contei porque eu tinha adiado as consultas e tudo, né? Porque, sabe, quando a paciente chega para mim e fala assim: olha, doutora, assim, minha autoestima está no pé, está no chão. Eu não tenho vontade de transar, minha libido tá, sabe, eu não consigo ficar úmida porque eu tenho medo, sabe? E quando na consulta eu dou todas as estratégias, né, protocolos e mais protocolos para que ela saia dessa situação, principalmente em relação à sexualidade, autoestima, amor próprio. Sexualidade é tudo isso, né? Cara, mas quando eu me vi com aquele diagnóstico, quando eu tive que fazer a cirurgia, eu fiz 3 cirurgias. E aí eu teria que fazer outra, porque tinha metástase em volta. E aí, quando eu me olhei no espelho, assim, eu me vi toda inchada, assim, sabe, gente, tudo roxo aqui, assim, sabe? E eu não me reconhecia, sabe? Eu olhei assim, eu lembro que nesse sábado eu chorei muito. Eu chorei muito porque não pelo tipo de tumor em si, né? Porque, mas pelo local, né? E olha o local. As pessoas sempre falam para mim: Iris, você é uma pessoa de visão. Onde você chega, você não sei o quê. Não, porque você tem um olhar de águia. E onde foi o câncer? Aqui, na minha pálpebra, bem próximo do meu olho, em cima do meu olho, né? Então havia um risco de ter uma metástase interna para o olho. E eu não sabia ainda, o laudo não era claro, eu só saberia esse grau de metástase quando eu fizesse uma outra cirurgia, né? E eu tinha várias outras lesões pelo corpo, então em fevereiro eu tive que fazer uma outra cirurgia, eu tirei várias, mas graças a Deus não deu câncer. E eu lembro que eu chorei muito, assim, sozinha. Foi bom estar sozinha, sabe? Para quê? Para eu me voltar para o meu eixo, né? E aí eu tava com um salão marcado, 7 horas da noite. Eu falei: quer saber? Eu vou fazer minha unha. Eu vou fazer minha unha, eu vou sair, não tem nada que eu possa fazer. Segurei essa pemba sozinha, porque eu falei: eu não vou estragar Natal de ninguém. Eu ia para Campos para ficar com a minha família. E eu falei assim: eu não vou falar nada disso, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis, sabe? Muito difíceis. E quando eu lembro que após a cirurgia, quando eu estava com o rosto muito deformado, eu não tive a mínima vontade, gente, de fazer sexo. Minha libido foi pro chão, sabe? E olha que eu gosto do esporte, hein? Mas eu não tive. Sabe aquilo assim de você. E Ela é aí. casada e bem casada, hein? Ai, sou Já tá mesmo, quantos anos casada, gente. doutora? Vamos fazer 12. 12 anos. Se eu contar os dois, vou fazer até bodas de prata, né, gente? Porque eu já tive o primeiro marido, pai das minhas filhas, que eu fiquei 11 anos casada, e agora com o Edu vou fazer 12. Então, mas Iris, e por que você veio contar isso? Porque não é só contar: você teve câncer, sua libido foi pro chão, você não queria trepar. Não. Mas o que fez eu sair daquele buraco que eu estava de baixa autoestima, sabe? De falta de libido, sem vontade de nada, com medo, né? Aí eu falo a importância do casal. Gente, quem me tirou abaixo de Deus, obviamente, né? Eu tive muito apoio, né, das minhas filhas também. Mas a gente está falando aqui em relação à questão da sexualidade do casal, né? Do trauma, do medo, do câncer, né? O Edu, eu lembro que ele chegou para mim e ele falou assim para mim, eu com a cara toda inchada, cheia de ponto, toda roxa, sabe? Já tinha um tempinho, né? Não havia nenhum impedimento da gente ter relação sexual, a não ser a minha falta de libido mesmo, de vontade. E ele virou para mim e falou assim, ele olhou dentro do meu olho e falou assim: olha só, amor, eu tenho tesão em você pela mulher que você é. Olha tudo que você já passou. E ele foi enumerando todas as lutas, sabe, que eu passei e todas as formas que eu superei, sabe? Ele falou: olha o que aconteceu com você nessa época, e foi falando, né? Robinho, aquilo foi entrando dentro de mim, sabe?
E eu brinco até com ele, que eu fui, dei um beijo nele e tal, e rolou, né? Que a princesa até piscou, gente. Mas por que isso? Por que a princesa piscou com essa frase do teu marido, Iris? Porque existe uma questão, uma coisa que é chamada linguagem de amor. Nós temos 5. Então, é toque, atos de serviço, palavras de afirmação, presente e tempo de qualidade. Provérbio fala isso, a palavra boa, seu tempo, quão boa é. Isso aí. Para o sábio, o caminho que leva para cima, a fim de evitar o inverno abaixo. Ela já estava numa situação ali, extremo grave. E aí, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a língua. Sim. O que você fala, como você fala. Exatamente. Você pode levantar uma pessoa, como você pode. pode Exatamente. até matar uma pessoa. Exatamente. E aí a língua, adiantava ele botar a língua aqui naquele momento que eu tava sem tesão? Não ia adiantar. Pra mim, ia ser até uma violência, entendeu? Mas, quando ele fala isso tudo, por quê? Porque a minha linguagem de comunicação é palavras de afirmação. Então, você demonstra que me ama e isso me dá tesão quando você faz... Pelo meu marido, tá, gente? Obviamente, né? Então, quando você tem essa palavra... E ele sabia disso. Olha a importância da linguagem. Ele poderia me tocar, que não ia fazer diferença. Ele poderia me dar um presente, não ia fazer diferença. Por quê? Porque essa não era a minha linguagem de comunicação, de amor, né? Você tá me lembrando mais ou menos quando a mulher que tem cesariana... Sim... Mais uma dica aí pra você, tem que tomar maior cuidado. A mulher demora uns 2, 3 meses ali pra poder... Não, é menos, tá, mulherada? Mas cicatriza por fora. Ah, sim, é verdade. E por sim, dentro? Não, tô pensando que ele ia falar do resguardo, que é um pouquinho menos. Não, mas tem que ter cuidado. Não dá pra se pendurar no lustre. É operação. Então, assim, por isso que, infelizmente, rapaziada, não tem outro jeito, ó. Mas existem muitas formas de você tornar isso mais aprazível, menos solitário, né? Com certeza. Não, mas, doutora, você está falando aí agora sobre essa questão do acidente, não é isso? Né? Você já falou, já englobou tudo. Você já falou do assédio moral, do acidente e, para finalizar, o que você falaria, né, para os casais que estão passando por uma fase, muitas vezes, nessa questão da doença, né? E, às vezes, o casal se esfria por dívida, sim, problemas com o vizinho, tudo é um jogo... Por isso que a Bíblia diz assim, ó, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Sim. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Então, doutora, resumindo aqui, você passou por algumas aflições na vida, sim, né? Assim, repentinamente, né? Para pessoa saudável de uma hora para outra. Pelo visto, aí foi perto do Natal esse câncer, né? Foi. Então, o que você falaria para o seu público de você estar naquele momento de adversidade, naquele momento porque é um momento ruim. Porque quando nós recebemos um diagnóstico igual a esse, todo mundo tem medo. O câncer, hoje em dia, ele está sendo mais falado. Sim. Mas antigamente, você não ouvia falar. Pode botar uns 30 anos para lá, ou mais, você não ouvia falar tanto de câncer como você ouve hoje. Sim. Então, o que você falaria para o seu público? Qual é a estratégia que você tomou? Creio que você usou a fé, é claro, como você revelou aqui, né? E eu já te conheci como uma serva de Deus, uma pessoa que ela entendeu o evangelho, só que ela não colocou uma... Sim, né? Com certeza. Não colocou. Então, doutora, fala para o seu público que você é essa pessoa valente que passou por tudo isso e hoje está aqui retornando para poder trazer alegria para milhares de lares. Olha, eu costumo dizer que o câncer, você não decide ter câncer, né? Ou qualquer outra doença, né? Diabetes, hipertensão, são doenças né? Ou questões de pele, enfim. Mas o que você faz quando você recebe um diagnóstico, aí é com a gente, sabe? Porque a própria Bíblia, ela fala isso. Aquilo que compete você fazer, Deus não vai fazer.
né? Ele diz ser forte e corajoso, né? Então, ser forte e ser corajoso é com você. Ele falou para Josué, né? Exatamente. Faz... Vai ser forte faz. e corajoso que eu vou estar contigo, entendeu? Então, assim, em alguns momentos, como luto, como câncer, né? São momentos, gente, que a gente vai no fundo do poço e principalmente como casal, né? Se você tem, como o Robin está falando dos casais, né? Então, há que se ter, primeiro, assim, uma comunicação muito clara, sabe? Muito efetiva em relação a tudo, em relação à dor que você está passando, em relação a todo evento que está acontecendo, tudo que você pensa, que você sente. Então, não ter vergonha de falar para o teu parceiro ou tua parceira, não simplesmente como você quer ser chupado, mas qual a dor que você está sentindo. Não, olha, eu não estou com vontade disso, não, eu estou com medo, sabe? E para mim, reconhecer esse medo, sabe? Me ver frágil, me ver fragilizada, foi difícil eu me aceitar nessa condição. Por quê? Porque eu tenho energia masculina muito alta, sabe? Então, meu ânimo é muito alto dentro da psicanálise. Então, eu sempre fui aquela durona, sabe? Aquela que respondia à altura, aquela que, sabe? Que eu nunca me fiz de rogada, nunca coloquei a minha cabeça embaixo da terra, seja no trabalho, seja Nunca se vitimizou. Nunca, isso. Lá atrás, antes de conhecer a neurociência e a reprogramação mental, quando aconteceu aquele furacão na minha vida, e se você não sabe que furacão é esse, vai aí nos vídeos que você vai saber, né? Quando eu perdi tudo, quando a minha filha nasceu com problema, enfim, eu me vitimava, mas eu aprendi que mais daquilo eu criava para mim. Então, mas quando eu entendi que essa posição de vítima não era minha, como foi fundamental, gente, a fé, como o Robin está falando, eu falo que são algumas questões. Primeiro, a fé. Porque essa conexão com a espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando dessa conexão que você tem com aquilo que você chama de Deus, divino, de espiritualidade. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fala com o pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. Exatamente. Mas muitas vezes, doutora, as pessoas, quando recebem um diagnóstico desse, correm para a vizinhança. E muitas vezes as pessoas sentem mais satisfação com certeza nas nossas complicações do que nos nossos triunfos. Com certeza. Então, primeiro, a questão da fé. Segundo, essa comunicação, esse apoio, né? Com a família, com a sua rede de apoio. Eles, eu não tenho ninguém. Então, minha amiga, meu amigo, se apoia em você mesmo, sabe? Não se colocar como vítima. Então, e entender, né? Uma quarta questão, entender que nós somos seres humanos. Né? E não se cobrar tanto. Entender que, para mim, assim, foi um exercício me ver nessa posição, sabe, Robin? Nessa posição de fragilidade, nessa posição de queda de libido, nessa posição de baixa autoestima, sabe? Então, assim, se entender que você é ser humano. E eu falava assim, meu Deus, eu ensino as minhas pacientes, eu ensino no consultório online essa questão de você se acolher, sabe? De você entender que você é ser humano e tal. E eu não estou conseguindo, porque era um lugar de fragilidade que eu não queria estar. Mas você é ser humano, eu sou ser humano e todos nós somos. E tem uma amiga minha que ela nem sabe desse podcast aqui, né? Vai saber depois, embora ela não fique muito nas redes. E aí uma pessoa perguntou, porque no trabalho, né, as pessoas perguntam, o que você fez no olho? E as próprias pessoas respondem, você fez bléforo, que é plástica, né? Mas não estava caída. As próprias pessoas vão falando e você não vai falando nada, né? E aí ela falou, não, Basílio, não tem que falar nada não, porque não tem que mostrar a nossa fragilidade. Então eu quero dizer para você que está aí, né? Eu sei que ela está me protegendo, mas ter câncer ou falar das suas adversidades não é sinal de fragilidade, é sinal de força. Por quê? Porque aquilo que você está passando, outras pessoas podem estar passando e, de repente, o seu depoimento ou a sua estratégia vai salvar alguma pessoa lá, né, daquele buraco. E só por isso, né, eu resolvi estar aqui falando, não minimize, sabe? A gente precisa conhecer o nosso corpo. Então, eu poderia muito bem nunca ter descoberto aquilo. Isso aqui é uma verruguinha que saiu aqui. Né? E aí, de repente, quando eu fosse ver, já tinha cometido o olho, de repente, Deus me livre e guarde, teria que perder meu olho, alguma coisa assim, ou passar por um processo de quimioterapia, radioterapia, enfim, vai saber. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental, tanto do seu corpo físico, tanto do seu corpo, né, emocional e até do seu corpo sexual. Né? O autoconhecimento, ele é tudo, gente. Então, essas foram as estratégias, né, que eu desenvolvi para sair daquele buraco como mulher, sabe? Como mãe, como esposa. Iris, e como você fez para sair desse buraco do assédio moral como profissional? Entendendo que a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito, né? Questões judiciais, se forem cabíveis, né? Enfim.
mas não carregar aquilo dentro de você. Entender que as pessoas dão aquilo que elas têm. Então, e entender que muitas vezes o problema não é você, mas é a luz que você emana. Ah, você está sendo soberbo. Não, eu sei do meu valor como profissional, sabe? Então, isso falta em você, enfermeiro. Se Falta em impor. você, e isso, Se técnico de impor. enfermagem. Se impor, sabe? Saber o seu... Que eu falo, Robinho, nós da enfermagem, e se tiver, né, você é da enfermagem, está ouvindo esse podcast, ou se você está aí na live, eu não sei, mas assistindo gravado ou ao vivo, mas nós da enfermagem, nós somos o maior quantitativo no hospital. Se a enfermagem de qualquer lugar disser hoje, nós paramos, o hospital não anda. Não anda. Então, assim, por que isso? Porque nós somos um grupo forte. Mas do mesmo jeito que nós somos um grupo forte, nós somos extremamente o quê? Desunidos. Tanto que as pesquisas mostram que os maiores assediados são a enfermagem e os maiores assediadores também são a enfermagem. Então, quais estratégias que você usa para isso? Primeiro, fazer aquilo que é cabível, aquilo que você tem que fazer. Porque eu vou te falar, criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Então, num momento, eu fiquei muito fragilizada, de fato. Pô, de novo isso, você fica meio que cansado, né? De novo isso. Eu falei, aí teve uma hora que eu olhei para o espelho, eu falei, dane-se, de novo isso sim, que eu acho que isso que falta na enfermagem, sabe? É você olhar no espelho e dizer, cara, eu tenho muito valor, eu sou um profissional de excelência. Então, se estão com inveja, se estão isso, estão aquilo, então a gente vai resolver agora. O que eu não posso fazer e você não pode fazer é diminuir a sua frequência vibracional por conta de assédio. O que é isso, Iris? Existe uma escala das emoções, eu falo muito isso em vídeos, em lives, que é a escala de Hawkins, a escala das emoções, onde ele é um cientista, já faleceu, ele mediu a nossa frequência. Isso que você fala da alegria, a alegria ela tem uma frequência acima de 500 Hz, é lá em cima. Então, nós temos uma frequência, mas quando você fica com ressentimento, quando você fica desejando mal, quando você fica magoado, quando você não perdoa, quando você não entende que todos nós fazemos parte de uma coisa só. Então, vamos supor que o Robinho, eu aprendi isso com o Joey Dispenza, vamos supor que o Robinho é uma pessoa má, é o assediador, vamos dizer que ele é aquele assediador, é aquela pessoa que faz maldade para os outros. Então, Joey Dispenza, num livro dele que eu li, ele fala o seguinte, que nós somos parte de uma mesma consciência. Nós somos a parte, né? Você é espiritual, então, da igreja, então vou dizer o nome que você acredita, Deus. Nós fazemos parte de uma mesma essência divina. Então, quando a gente se depara com isso, e isso foi um exercício que eu tive que fazer no meu dia a dia, é perceber o seguinte, fazer a pergunta, se nós somos a mesma coisa, se nós somos a mesma consciência, temos a mesma parte, fazemos parte do mesmo universo, do mesmo Deus, né? Ele está em você, ele está em mim. Se você está fazendo maldade em mim, eu preciso me fazer essa pergunta. O que em mim desencadeou isso nele? Já que a gente está ligado. É a mesma coisa eu ter uma dor no estômago. Eu perguntar para a boca. Eu sou um corpo só. Boca, o que você comeu para causar essa dor no estômago? Fez sentido? Deu para entender? Então, é sempre se colocar não no lugar de vítima. Se você está sofrendo assédio moral no seu trabalho, não se coloque no lugar de vítima. Comece a se perguntar e você vai encontrar respostas, mas isso não invalida os seus direitos como profissional, como enfermeiro, como técnico de enfermagem. Então, de você lutar pelos seus direitos, de você ocupar o seu espaço, né, de você ter voz. E eu acredito muito, Robin, que essas pesquisas que o enfermeiro ele é tanto mais assediado como é o maior assediador, vai muito do processo democrático que não existe nos hospitais. Então, eu sempre vou defender que a enfermagem, como qualquer liderança, já que a gente vive num país de democracia, que esses cargos eles deveriam ser votados, eleitos, entendeu? Porque, por exemplo, se eu sou seu chefe, você me escolheu, eu estou aqui para lutar por você, concorda comigo? Mas se eu estou aqui por um conchavo, se eu estou aqui por uma determinação de alguém, eu vou fazer aquilo que é melhor para você ou vou fazer aquilo melhor para quem me colocou no cargo? É óbvio que é para quem me colocou no cargo. Mas se dentro da enfermagem, que é o maior grupo dentro de um hospital, a gente tivesse um processo democrático de eleição, eu tenho certeza que, olha, a taxa de falta, que é absenteísmo que a gente chama, iria diminuir. Nós teríamos equipes muito mais motivadas,
nós teríamos uma queda nas licenças pela psiquiatria, teríamos uma queda nas licenças, até por problemas de coluna, né? Enfim, de adoecimento. Por quê? Porque está tudo muito mais relacionado quando a gente trabalha com alegria, quando a gente trabalha com motivação. Cara, olha a tua rotina, né? Ele manda os vídeos para mim, gente, num sol, às vezes de 40, e ele lá, às vezes no teatro e tal, e é uma alegria que eu vendo o vídeo, eu recebo, eu sinto aquela alegria. Mas é porque o se é uma condição. Eu decidi ser alegre. Independente de qualquer... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, o Iago é o cara que tá dirigindo esse podcast aqui. Eu falo para ele. Eu falo assim, cara, as pessoas, elas, ao contrário de, pô, o cara é bom, vamos nos unir a eles. Ela prefere ficar com raiva, ficar com inveja. E, assim, vou até fazer um comentário aqui. Isso aqui vai para geral. Dentro da minha família que eu falo, outrora era eu, a Cristina e a Tati. Tati não tá mais aí, eu e Cristina. Meus parentes, irmãos. A minha mãe, se minha mãe foi embora desse mundo hoje, primeiro do que eu não sei. Ninguém imaginava que minha filha é primeiro que todo mundo. Com certeza. Assim, já não existe uma amizade entre os irmãos. Por quê? Porque é um... Eu não sei a palavra certa, se é a inveja do outro. Tipo assim, o ajudar não é ajudar com dinheiro. Não é ajudar com dinheiro, não é isso. É uma ideia, conversar, sentar, porque aí eu percebo isso. Se você consegue, por exemplo, a doutora Iris, ela tá lá no trabalho dela, todo mundo recebe a mesma coisa. Mas aí tem aquele que é mais safo, fala assim, não, eu ganhei 5 mil, eu vou gastar 2, eu vou guardar 1.500, eu vou guardar pelo menos 1.000. Então, assim, as pessoas recebem o mesmo carro e a mesma corrida, é a mesma velocidade. Só que, ao invés de eu tocar o meu carro, tem até um desenho, aí que o cara, ele tá lá na frente, mas ele faz questão de parar para poder trapacear. Eu esqueci o nome do desenho. Acho que é o Abutre. Que fica, tem um desenho aí que já não... esse desenho nem passa, acho que é o Abutre, não sei. Da nossa época. Então, o que acontece? Admira o seu amigo. Se você vê o seu amigo acontecendo alguma coisa com ele, pô, vai lá, dá um... Pô, fulano, ó, isso aqui tá acontecendo isso. Sabe, procura unir. Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Entendeu? A oportunidade está aí para todos. Pô, se ela tá bem, por isso é que eu não trabalho para ninguém, assim. Eu não trabalho em firma, eu trabalho por conta própria. E assim, aquele cliente que não tem jogo de cintura, ó, tchau, fulano, não dá mais, tô indo embora. Mas assim, eu preciso trabalhar com alegria. Sim. Eu preciso estar alegre. Então, assim, quero dizer para você, não tenha inveja de ninguém, né? Olhe para sua vida, faz um raio-x dela, para você amanhã não estar na mesa do hospital e, de repente, pode ser que a doutora Iris não esteja lá. Ela está aqui para evitar que eu, chegue lá naquele lugar. Então, assim, fica com Deus, uma boa noite, muito amor, muito sexo, com consciência. Agora, tá sem ninguém? Tá sem ninguém? Ó. Porque como eu falo, quem tá com orgasmo em dia não quer guerra com ninguém. Então, por isso, dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem, que, sabe, aquele que existe a equipe de enfermagem, não existe enfermeiro e técnico, nós somos uma equipe, né? Então, eu vou estar lançando o Escudo de Aço 2.0. O que é o Escudo de Aço? É um curso só, uma mentoria só
para profissionais da saúde, porque ali eu falo sobre blindagem, e nesse caso, essa versão 2.0 vai ser só para enfermeiro e para técnico de enfermagem ou aluno, né? A gente vai aprender, eu ensino sobre liderança, como você trabalhar de uma forma que você não adoeça, a gente fala sobre motivação, então vão ser, e um detalhe, né, que nesse curso, Robin, nessa mentoria 2.0, que eu vou abrir vagas dia 20 de maio, que é dia do técnico de enfermagem, vai ter um módulo só sobre sexualidade. Então, como que você chega depois de 36 horas de plantão e consegue fazer graça com o princesa e com a princesa? Esse é o plus, né, do 2.0. Mas a gente brinca assim, mas eu quero aqui assim fechar essa live, gente, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, com toda a minha admiração a todos vocês que me seguem, que acompanharam a gente, que vão assistir, vocês pacientes, né, que estão enfrentando, eu acredito que o câncer seja um dos maiores desafios, sabe, de uma pessoa, de uma família. Então, todo o meu respeito, todo o meu carinho, a minha dedicação. Eu disse para as pacientes na semana passada, olha, igual o Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo, né? Então, antes eu tinha experiência com a oncologia, hoje eu tenho a vivência. É quando você vive, né, o câncer em si dentro do seu corpo. Então, todo o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho. E você, profissional da enfermagem, que esse mês de maio é o nosso mês, né? Não permita que ninguém desmotive você, que ninguém adoeça você, sabe? Não permita que ninguém desvalorize você, o profissional de excelência que você é, porque juntos nós somos muito mais fortes. E vou ter um prazer enorme, eu vou ter que fazer minha propaganda aqui, né, Robin? Eu tenho um prazer enorme de ser sua mentora no Escudo de Aço 2.0. Abrimos vagas dia 20 de maio para que você possa, né, aprender a se blindar, se proteger e fazer aquilo que precisa ser feito dentro dessa profissão linda que é a enfermagem, né? Eu fiz até um post falando dia 12 de maio, na época da pandemia. Ah, são os super-heróis, são isso. A gente não quer isso não, gente. A gente quer respeito, sabe? Eu acho que o profissional de enfermagem quer é respeito e isso está faltando muitas vezes no nosso ambiente de trabalho. É isso? Beijos.